Olá, olá meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira com mais uma aula para vocês aqui da minha casa, nesse tempo de pandemia. Estamos aí gravando muitas aulas para vocês para ajudar nos estudos, né? Hoje a nossa aula está ligada à questão da geopolítica, falando um pouquinho da centralização, né, econômica dos diversos países. A gente vai começar com dois aí, que é Estados Unidos e Canadá, mas essa aula vai se estender por outros países também para a gente entender um pouquinho dessa questão econômica mundial. Vamos lá então? Bom, falar um pouquinho do espaço geográfico então, né? Começando pelos Estados Unidos, pessoal, é sempre importante a gente mostrar essa ideia que vocês estão vendo aí de regionalização. Por quê? Né? Os Estados Unidos, então, faz parte da América, né? Muitas vezes a gente até usa a forma de chamar os estadunidenses, né, que nascem nos Estados Unidos, como os americanos. Isso é muito comum, né? É uma questão histórica, em alguns momentos até, de certa forma, imperialista, né, de se pensar, né, a América é para os americanos e nós chamamos o povo dos Estados Unidos de os americanos. Mas aí, lembrando que todos nós fazemos parte deste mesmo continente, que é um continente só, mas ele pode ser dividido didaticamente, né? Pelo menos de duas formas aí. Nós podemos pensar na questão, né, no critério apenas físico, né, na localização dos aspectos geográficos. Aí nós vamos ter, então, vocês podem perceber ali, né, no mapa número 1, que é América do Norte, América Central e América do Sul, né? Então a gente tem essa divisão aí, lembrando que o Brasil faz parte da América do Sul. Então nós somos, como disse, brasileiros, né, pessoal, né? Alguns nos chamam de brasileiros, né? Tudo bem, né? É até interessante essa questão do brasileiro, né? Então, a questão da nossa colonização, porque brasileiro, né, o eiro aí não é necessariamente para povo, né, mas sim para uma profissão, tipo jornaleiro, né, pedreiro, né, enfim, né, cozinheiro. Então, mas isso remete muito ao início da nossa colonização, quando nós tirávamos então o pau-brasil, né? Então, era um trabalho, uma função que existia no Brasil, as pessoas que aqui moravam tiravam o pau-brasil, por isso os brasileiros, né? E acabou ficando, e hoje o povo é chamado de brasileiro. Isso não desmerece nada do nosso povo, mas é uma questão histórica. Bom, além do fato de nós termos então essa primeira regionalização, levando em consideração os critérios geográficos, né, aspectos físicos, em especial localização geográfica, nós temos também um critério um pouco mais ligado a questões humanas e econômicas, né, que está no mapa 2 que vocês estão vendo aí. Bom, nessa condição nós temos aí então a chamada América anglo-saxônica e América Latina. Bom, o primeiro critério é simples, né? A questão do idioma. Então, enquanto a América anglo-saxônica basicamente se fala o inglês e o francês, né? A América Latina, você tem o português, o espanhol, também o francês, né? E aí na Guiana eles têm o inglês na Guiana, você tem o holandês no Suriname, mas basicamente são as línguas latinas, né? O espanhol e o português. Lembrando que a gente tem ali os casos das Guianas, que ali é uma exceção. Mas além disso, pessoal, nós temos o fato que a América Latina e a América anglo-saxônica têm diferenças econômicas muito fortes, né? Então a América anglo-saxônica ela é mais desenvolvida nos aspectos humanos e econômicos, né? Então a gente percebe ali um desenvolvimento muito grande na área da indústria, na área da qualidade de vida, né, do IDH da população. Então tudo isso fica muito claro para nós, né, os grandes centros tecnológicos, a indústria de ponta, né, e tudo mais, né, as matrizes de grandes multinacionais estão ali, enquanto a América Latina, né, ainda está no processo, muitos países estão no processo de desenvolvimento, né, estão indo no processo de sair daquela condição de subdesenvolvimento, caminhando para o desenvolvimento. São caminhos, são rotas de filiais de grandes empresas, né? São países ainda que têm grandes problemas ligados à saúde, à educação, né? À moradia e tudo mais. Ok? Então, são esses aspectos que diferenciam, né, as duas Américas aí. Se nós pensarmos bem, pessoal, a América anglo-saxônica em geral, ela teve colonização de povoamento, né? Enquanto a América Latina em geral foram colônias de exploração, também historicamente falando. E isso também ajuda a explicar um pouco dessa condição ainda de subdesenvolvimento, né? Lógico que não se pode determinar apenas por uma questão histórica, mas a questão histórica nos ajuda a entender muito da nossa condição hoje, né? Bom, continuando aí, então, pensando dessa América anglo-saxônica, é isso que nós vamos ter, pessoal, né? O Canadá e os Estados Unidos, lembrando que são países o seu desenvolvimento é muito, mas muito forte, principalmente os Estados Unidos. O Canadá acaba entrando aí no segmento, né, seguindo aí a ideia dos Estados Unidos, né, na carona dos Estados Unidos. Acho que essa palavra é muito bacana, e a gente até fica um pouco
tem algumas pessoas que não entendem muito bem, ficam com dúvida, né? Olha lá em cima, né? O espaço estadunidense, ele que se prolonga aqui um pouco mais ao noroeste do Canadá com o Alasca, né? E também nós temos também ainda outro espaço estadunidense que fica no Oceano Pacífico, que são as ilhas também ali do Havaí, né? Mas em geral nós temos aqui, né, o espaço estadunidense e aqui então o espaço canadense. Muita gente ainda tem essas ideias de pensar que Montreal é a capital do Canadá, né? Ou muitas vezes fala assim, Quebec será? Né? O pessoal vai chutando, né? Toronto é bem conhecido e nenhum desses está correto, né? Quem é a capital do Canadá realmente é Ottawa, aqui ó, na província de Ontário, tá? E aí a gente tem também aqui ó, a capital dos Estados Unidos, que é Washington, tá? Mas tem dois Washington, tem, então essa aqui, ó, Washington DC, tá? Bom, vamos dar uma olhada ali, a própria legenda já te ajuda a entender isso, né? Então aqui é o quadrado, né? As capitais que a gente tem e as cidades importantes, tá? Cidades muito importantes, as cidades importantes aí. Nós temos algumas, né? Bom, aqui um slide para você observar um pouquinho a questão das características climáticas, aliás, características físicas, né? Vamos começar aqui pelos Estados Unidos, desse lado, ó. Então a gente tem, né, Estados Unidos, o relevo, né? Então poucas áreas montanhosas, a gente tem basicamente ali nos extremos dos Estados Unidos. Então a gente tem de um lado as montanhas rochosas, né? De um lado as montanhas rochosas, do outro lado os montes Apalaches, né? Que caracterizam essas grandes elevações, e no meio aquela planície, né? O Mississippi ali, toda aquela região no qual se cria gado, né? Então gado aquele gado extensivo, né, que se acontece ali, chamado coal belt, né? Bom, o clima, né, algumas áreas de clima árido, ali nós temos o deserto do Arizona, né, temos algumas áreas o clima mais pesado, né, na questão da aridez, mas basicamente nós temos o clima mediterrâneo, né, do lado da Califórnia, né, no litoral oeste, temos o clima temperado, né, temperado continental, temperado oceânico, e nós temos áreas muito agradáveis, mais próximas do clima tropical, perto da Flórida, no sul dos Estados Unidos, que são muito interessantes. Já o Canadá, pessoal, né, a gente percebe um rigor maior na questão do frio, né? A gente tem o frio polar, né, aquele clima polar mais intenso, o clima continental mais frio também. Nós temos muitas áreas de clima frio no Canadá, e por conta disso, né, nem todas as áreas podem ser ocupadas. Então o Canadá em geral se ocupa muito mais da região sul e a região sudeste, são as principais cidades, as áreas mais povoadas, né? E obviamente nesse inverno rigoroso dificulta muito a exploração por parte do território. Já os Estados Unidos, né, já tem uma possibilidade de explorar muito o seu território, né? A questão ali do território ecumeno, né, da exploração econômica do território, né, fica mais evidente nos Estados Unidos, ok? Ó, esse aí, né, esse território que a gente chama aí de estadunidense, né? É óbvio que, se você perceber ali as cores que vocês estão vendo, né, o litoral que nós temos aqui, ó, como Nova York, Pensilvânia, Virgínia, né, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, né, a gente deve ter Connecticut aqui em algum lugar aqui também, né? Vejam, essas, né, que estão mais escuras aqui são as chamadas 13 colônias dos Estados Unidos, que é o início, né? Então foi onde a Inglaterra começa tudo, né? A chamada Nova Inglaterra que vai acontecer. Então percebam, pessoal, esse espaço foi o começo dos Estados Unidos. A gente percebe que o 13 é um número bem mitológico, né? Cheio de certas superstições nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos começam com as chamadas 13 colônias britânicas, que aos poucos, né, foi acontecendo então a chamada marcha para o oeste. Então, aos poucos ali são admitidos alguns territórios, né, dos Estados Unidos, e depois também os Estados Unidos também vão comprando outros territórios e também adquirindo através de guerras, principalmente do México, né? O México foi um dos países, né, que mais sofreram na mão dos Estados Unidos, principalmente na questão do seu território. A gente vai perceber que muitas terras aqui, né, nessa região, né, foram então tomadas pelos Estados Unidos ali em guerra, né? Então vocês vão perceber que geralmente tem nome, as cidades aqui, né, tem nome de santos, né, muito característica do povo mexicano, e se perdeu. Texas é um deles, né, esse mar de petróleo aqui já foi território mexicano, o Novo México, Arizona, essas regiões aqui, né, já foram todas elas espaços, né, mexicanos que foram tomados, ou por acordos, né, para indenização, ou por conta da guerra mesmo, né, alguns ali espaços de compra também.
Tá? Então, é isso que nós chamamos de a marcha para o oeste. Então, os Estados Unidos têm seu início ali em 1803, no século XIX, né? E isso vai se expandindo até chegar na costa oeste dos Estados Unidos. A gente vai perceber aí que, lógico que a costa oeste, muita gente fala, a tal da Califórnia, né? A gente tem ali alguns espaços muito interessantes, né? E Beverly Hills, por exemplo, ali, né, é um deles, né? Mas é óbvio que as regiões mais ricas ainda estão do lado leste, né? Essa região mais industrializada, indústria de ponta ali que nós vamos perceber. Tá? Bom, importante a gente perceber também essa aqui. Quem nunca assistiu O Vento Levou, né? Filme velho demais, assim, mas acho que é interessante para a gente perceber ali a guerra civil, né? Ou a guerra de secessão. E o que acontece? Nós tivemos ali uma guerra entre o norte e o sul, mas vou lembrar que o norte ali você tinha o Abraham Lincoln, né? E o sul com os chamados latifundiários, né? A concentração do poder por conta ali das elites agrárias, uma coisa diferente do Brasil, né? O Brasil, as elites agrárias passaram um bom tempo ainda no poder, né? E no caso dos Estados Unidos, eles acabaram perdendo isso na Guerra Civil, ainda no século XIX, né? Então, que você tinha o norte extremamente buscando, né, uma concentração industrial, desenvolvimento industrial, e o sul tentando perpetuar a condição latifundiária, a condição agrícola, né, agro, né, ainda do território. Obviamente, né, o poder industrial acabou sobressaindo, né, tivemos a vitória do norte, inclusive isso diminuiu a autonomia dos estados, né, e teve um fortalecimento muito grande do Lincoln, né, da União. Então você tinha ali os estados independentes dos Estados Unidos, tanto é que são Estados Unidos, né? Ali é uma questão de agregação, não desagregação, como é o caso brasileiro, né? E esses estados então acabaram ficando muito mais submissos ao poder, né, da União, ao poder do Estado Federal. Ok? Bom, né, quem não lembra, né, o norte se chama dos Yankees, né? Então os Yankees vêm vindo, né? É muito comum, né? O sul com aquele romantismo ainda, né? Dos plantadores de algodão, dos fazendeiros e tudo mais, e o norte industrial, pesado e tudo mais. Ok? Bom, acho que esse slide aqui ajuda a gente a observar um pouquinho. Primeiro eu queria falar um pouquinho do mapa que está aqui, a divisão dos Estados Unidos em região. Então a gente pode pensar aqui, ó, no Nordeste, no Sul, né, as planícies centrais, o Oeste e a costa do Pacífico, pessoal. Tá? Então, basicamente é uma forma de dividir, como a gente divide aqui o nosso país em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né, uma forma de a gente regionalizar os Estados Unidos também. Aí, pensando nessa regionalização, a gente pode olhar para o mapa maior aqui da distribuição da indústria e perceber o seguinte, que é no Nordeste, aliás, né, que nós vamos ter, então, as indústrias de ponta, pessoal, né, as grandes indústrias, né, as indústrias mais desenvolvidas ali com Baltimore, né, com Connecticut, né, a gente tem ali né, indústrias muito fortes na questão da tecnologia e tudo mais, que acabam comprando, né, de outras regiões da chamada indústria pesada, né, da indústria mais ligada ali à indústria de base, né. A gente tem também alguns pontos aqui interessantes, esse aqui mais ao sul aqui que vocês estão vendo aqui, chamado aqui as indústrias do sol, né? Também do oeste, aqui as Sunbelts, né? São indústrias também mais novas, né? São indústrias que se desenvolveram depois, e principalmente ali na questão do petróleo, né? Ligadas à questão também os chamados tecnopolos, né? Então indústrias ali de computadores, de indústrias ligadas ao desenvolvimento da tecnologia da informação e tudo mais, né? Além disso, pessoal, temos também nessa região a questão da tecnologia aeroespacial, né? Então essas regiões ali no desenvolvimento de foguetes e tecnologia para ganhar o espaço também, né? Basicamente vocês vão perceber que a indústria brasileira ela é muito forte, com exceção aqui dessa região mais no centro, né? Aqui nas planícies centrais, aqui ao norte das planícies centrais, muito ainda uma economia muito rural, né? Logicamente não é essa economia rural que nós imaginamos aqui, a indústria rural, né? Então tem fazendas aí muito bem organizadas, mas não tanto a indústria em si, né? A indústria como nós conhecemos, mas fazendas em si que produzem muito, principalmente o gado, né, extensivo. Tá? E aí, né, acho que esse é o mapa mais famoso dos Estados Unidos, que são chamados cinturões de produção, pessoal. Né? O que acontece? Aqui nós estamos falando basicamente da organização territorial dos Estados Unidos no sentido, né, de busca de você criar, né,
a indústria para absorver, né, as características da região, né, das características físicas da região. Então a gente percebe o seguinte, que algumas regiões elas têm características já de alguns tipos de cultura, são mais propícias para alguns tipos de agricultura ou de pecuária, e a indústria ela acaba se estabelecendo nessas áreas, né? Ou a agricultura se acaba se voltando para a indústria, você tem ali esse binômio, né? O fato é o seguinte, que esses cinturões de produção envolvem tanto a obtenção de matéria-prima quanto o processamento de matéria-prima, né? Então a transformação, a industrialização dessa matéria-prima. Então nós vamos perceber que é muito bem organizado, isso diminui os custos de transporte, né? Você pega ali a matéria-prima logo no lugar e você já processa essa matéria-prima. Nós também temos aqui, de onde eu estou gravando, aqui da região onde eu estou gravando, nós temos muito próximo de nós aqui o cinturão da laranja, não é também igual, né, o cinturão Orange Belts dos Estados Unidos, mas nós também temos aqui a nossa tentativa de uma produção, né, próxima ali onde você tem as indústrias ligadas à produção cítrica, né, de laranja e limão. Vamos dar uma olhada aqui, então, a gente tem alguns aqui, né, estão vendo aqui mais ao nordeste aqui, né, então, o Dairy Belts ali, né, o cinturão do leite, mas esse aqui, pessoal, é o cinturão de laticínios, tá? Então, não confundir ele com Milk Belt, né? Então a gente tem aqui um cinturão de laticínios, produção de queijo, produção de derivados do leite, né? E junto com eles, né, na mesma região ali também, né, o Green Belt, né? Então legumes, cereais que são utilizados, né, no café da manhã dos estadunidenses, a produção de cereais e tudo mais, ok? Bom, aqui, ó, vocês vão perceber aqui muito onde tem o rio Mississippi, talvez seja uma área interessantíssima para os Estados Unidos, porque é a área do Corn Belt, né, utilizada aqui para plantio de milho, né, e lembrando que o milho nos Estados Unidos são um grande exportador de milho, né, um grande produtor de milho, principalmente porque usam muito na produção do seu álcool aqui, né, então o Corn Belt, né, aí nós vamos ter também aqui, ó, aqui que está marcado aqui culturas de costeiras tropicais, né? A gente chama essa região também de Orange Belt, né? Então a cultura dos cítricos, muito comum, empresas de suco de laranja, de suco de limão nessa região aqui, e é muito forte, né? Só mudando para cá, ó, a gente vai perceber que nós temos dois wheat belts, né, separados aqui. Por quê? O wheat belt é o cinturão, então, do trigo, tá? O que acontece? Nós temos o trigo de inverno, que esse aqui é mais ao sul, e o trigo de verão. Então, quando as temperaturas estão mais altas, dá para plantar no norte dos Estados Unidos. Lembrando que aqui é muito mais frio, né? Então, por conta disso, né, você consegue plantar, ter uma agricultura melhor durante o verão, tá? Aqui, pessoal, deste lado aqui que vocês estão vendo aqui, fruticultura irrigada, na verdade aqui é chamado de Dry Belt, né? Então, o cinturão seco. Então, nós temos uma região aqui, somente de clima, alguns climas áridos aqui, o clima também é mediterrâneo, né? Então, nessa região a gente acaba tendo mais culturas irrigadas, muito comum para frutos aqui, né? Então, tipos de frutas de clima temperado ou não, mas que vocês vão utilizar, então, a agricultura irrigada. E aqui no meio, então, chamado, né, Coal Belts, né? A região que nós temos conhecida aí por ser, né, região de criação de gado, tá? Além disso, lógico, Cotton Belt, né, do algodão ali também, né, e tudo mais. Então vejam, pessoal, esse é o que nós chamamos aí dos chamados, ou é que nós chamamos, né, dos chamados, que estranho, né, nós chamamos de belts americanos, né, ou belts Estados Unidos, que é um típico, né, exemplo de bom funcionamento de áreas de produção e muito interessante, né? Os Estados Unidos eles têm uma extensão territorial muito grande, sabem muito bem aproveitar isso, né? É um país extremamente industrializado, mas que não abre mão da produção da sua própria matéria-prima, ok? Bom, mudando um pouquinho a nossa ideia aí, saindo dos Estados Unidos, né, e entrando aí no Canadá, depois a gente volta um pouquinho para falar da relação dos dois. O Canadá é interessante, pessoal, né? Temos o segundo maior país do planeta, né, perdendo apenas para a Rússia, né, mas é um país cujo o seu aproveitamento é menor, né, pequeno, né, principalmente ali no sul e no sudeste, e a sua população também é muito pequena. Se a gente pensar em termos do território todo, né, a densidade demográfica no Canadá chega ali em torno de 3,5 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Né? Porque você tem lugares de grande concentração populacional, mas a maior parte da população acaba, aliás, a maior parte do território acaba não sendo tão povoado por conta do frio, né? Bom, nós temos
duas frentes de ocupação no Canadá, e por isso, né, o Canadá tem duas línguas oficiais, né, tanto o inglês quanto o francês, porque você tem ali a frente de ocupação católica, que vai ser de origem francesa, né, e a frente de ocupação protestante de origem inglesa. Né? Então, há uma divisão ali que vão formar dois Canadás, né? Então, ou Canadá não só, mas com duas áreas ali, o chamado Baixo Canadá, né? Cujo Quebec, ali você tem a principal área, né, dessa região, e o Alto Canadá também, da província de Ontário. Né? Eles são unificados, obviamente, principalmente por conta de preservação do seu território, mas é interessante perceber que em alguns lugares você ainda tem essa questão do falar o inglês e falar o francês, tá? Aqui, ó, né? Então a gente tem essa característica aqui, ó. Vocês estão vendo em verdinho aqui, seria o Canadá mais francês, tá? Essa região aqui, né? E aqui a gente tem o Canadá mais inglês. A gente tem outras áreas também, né? Temos algumas áreas interessantes. Óbvio, né? Tanto aqui Ottawa, Toronto, Quebec, são as principais regiões, né? Na qual a gente percebe a concentração populacional por conta das indústrias, né? Principalmente essas indústrias que vêm dos Estados Unidos e são instaladas aqui por conta dos acordos entre o Canadá e os Estados Unidos. Tá? Lembrando que a Groenlândia não faz parte do Canadá, tá? Ela faz parte da Dinamarca aqui, e nós temos também esse território aqui que faz parte dos Estados Unidos aqui. Tá? Bom, alguns pontos que eu acho que vale a pena, a gente pode ver aí, né? Então, o desenvolvimento canadense está associado a diversos aspectos, entre eles, né, o modelo de colonização, de povoamento, né, as riquezas do território vêm dos investimentos estadunidenses. Como eu falei para vocês, o Canadá é muito rico em matéria-prima e os Estados Unidos aproveitaram para instalar muitas indústrias no Canadá. Isso acabou valorizando muito o território canadense, né, criando aí esse também país muito rico. Tá? Historicamente, a industrialização canadense é recente, né, avançada após a Primeira Guerra Mundial, né, com a invasão das empresas, invasão é modo de falar, né, com a instalação das empresas estadunidenses no Sudeste, buscando a mão de obra mais barata e ampliando o mercado consumidor. O país é fortemente dependente de capitais de mercado de empresas estadunidenses, mas o fato é que o Canadá ele não é como o México, que também tem as suas maquiladoras e tudo mais. Né? Apesar de ser um país que depende muito das indústrias estadunidenses, é um país que se desenvolve muito bem, né? Um país que tem um investimento muito grande na educação e na cultura da população. Né? Existe um programa de doutorado e mestrado muito forte no Canadá, inclusive para estrangeiros, que isso facilita muito. Tá? A maior parte da exploração direciona-se para o vizinho, assim como as exportações. Esse é o fato que os Estados Unidos compram muito do Canadá, né? O Canadá ganha muito, né? Então, ele às vezes é chamado de apêndice dos Estados Unidos por conta disso. Né? É o fato de que essa condição de apêndice, às vezes, torna o Canadá não podendo crescer tanto, ainda apesar de ser muito, muito rico, né? Não podendo crescer tanto por conta do seu vizinho ali. Né? Bom, aqui nós temos aí em termos de espaço urbano industrial, né? A estrutura industrial completa, né? Que a gente vai perceber ali, né? As grandes regiões. O que é a região dos Grandes Lagos, pessoal? Era uma região muito congelada que, ao longo do tempo, foi descongelando e formando ali alguns resquícios, né, da Idade do Gelo. Né? Então, a gente tem ali as duas principais áreas ali de Ontário e Quebec, como eu falei para vocês, as áreas que representam, né, as colonizações tanto inglesa quanto francesa, né? Você vai perceber que Ontário, né, tem um padrão muito mais elevado, as indústrias muito mais modernas, muito mais desenvolvidas, enquanto Quebec ela acaba fornecendo material para Ontário. Né? Então essa condição de Quebec seria uma condição mais de dependência economicamente falando. Okay? E aqui chegamos na relação que a gente tem. Né? Então vejam, hoje em dia os Estados Unidos têm relação também com o México, né? Mas essa relação ela começa com o Tratado de Livre Comércio em 89 com o Canadá, né, um acordo bilateral, né, então nós temos ali uma área de livre comércio. Vejam, não há uma integração política e também entre o Canadá e os Estados Unidos há uma circulação de pessoas tranquilamente, você pode transitar, né? Não é o mesmo que acontece em 93 com o NAFTA, né? O NAFTA já não prevê circulação de pessoas, tá? Como o Canadá e Estados Unidos já têm esse acordo de circulação de pessoas também, facilita, além da circulação de mercadorias, né? Então o livre comércio, a diminuição das tarifas alfandegárias, você tem também, né? Além disso, também você tem a circulação de pessoas. Okay? Então, ó, qual o objetivo, né, desse acordo, né, dessa associação regional? Primeiro, eliminar as barreiras alfandegárias. E segundo, aí vocês percebem, né, diminuir a migração de mexicanos para o país, né, através da criação de empregos no México. Vejam, a migração mexicana e também a migração latina via México é muito forte ali na fronteira com os Estados Unidos.
Então, para você evitar que isso continue, né, então você cria empregos no México para a população não sair de lá e vir para os Estados Unidos, né, e também, né, em contrapartida, a polícia mexicana ajuda no controle da imigração. Né, então a gente sabe que, inclusive, nós brasileiros muitas vezes tentamos, não eu, não você talvez, mas nós brasileiros muitas vezes tentamos entrar nos Estados Unidos via México, tá? Bom, obviamente, né, o NAFTA ele é uma integração econômica, mas não passa nem perto de discussão política. Os Estados Unidos continuam sendo imperialistas na América. A América acaba sendo o quintal dos Estados Unidos no sentido econômico. Né? Quando a gente estuda ali a nova ordem mundial, a gente percebe os quintais do mundo e a gente sabe que os Estados Unidos acabam comandando muito a geopolítica e a economia da América, né, em geral, seja ela latina, seja ela anglo-saxônica. Ok? Bom, esse é o primeiro momento que nós temos aí, pessoal, de aula, né? Nós vamos ver também outros países daqui a pouco, então, só para a gente se organizar aqui, né? Mudando a nossa ideia, a gente pula aqui agora para a questão europeia, tá? Deixa eu só organizar aqui. Aí, né? E nós temos também, opa, já pulei aqui, já botei lá na frente, olha que mancada minha. Eu devia ter apertado o F5, né? Bom, tá aqui, né? A mesma ideia que a gente teve, né? A mesma ideia que a gente teve com os Estados Unidos e Canadá, a gente pensa aí um pouquinho de Europa e Japão, a gente vai ter várias dessas colocações aí. Poderíamos ter parado e feito outro vídeo, mas eu acho interessante a gente continuar direto aqui tocando, tá? Então, primeiro uma questão de localização, tá? Então vocês vão perceber aqui, pessoal, que o continente europeu, a sua maior parte está dentro da zona temperada do norte, né? Lembre-se para não confundir com clima temperado, porque também tem, mas não é o único, né? Então, nós temos aqui uma parte na zona polar, né? Nada na zona tropical, aqui a zona tropical está aqui, né? A maior parte na zona temperada norte, pessoal. Lembrando aqui que nós temos sempre zona tropical norte, zona tropical, zona temperada norte, zona polar norte, repetindo a mesma coisa para o sul, tá? E aqui a gente tem uma regionalização, mesma coisa que a gente fez com os Estados Unidos ali, né? Então, a Europa do Sul aqui, ó, ou Mediterrânea, né? Alguns países ainda que enfrentam uma certa dificuldade, né? A Europa Central, pessoal, os mais ricos, né? Aqui a condição, com algumas exceções da Irlanda aqui, né? Mas temos aqui países bem desenvolvidos, como a Suíça, pessoal, como a Alemanha, que são muito ricos, como o próprio Reino Unido aqui. A Irlanda acaba entrando junto com o Reino Unido, né? A Irlanda mesmo que nós conhecemos está aqui, o que não está aparecendo aqui, aliás, a Irlanda que nós conhecemos, aqui é o Reino Unido, né? A Irlanda aqui que nós conhecemos está aqui, ó, né? Não aqui embaixo. Aqui, ó, isso aqui é chamada Irlanda do Norte, né? Que faz parte do Reino Unido, tá? A Europa Oriental, aqui com os países do leste europeu, né? Os países que talvez tenham grande dificuldade porque ainda estão se desenvolvendo, são as ex-colônias, né? Ex-colônias, perdão, não, ex-países da União Soviética, né, as ex-repúblicas soviéticas, e aqui, pessoal, os nórdicos, né, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, né, a própria Dinamarca aqui, né, um pouco mais ao sul, tá? Então, pessoal, percebam aí, né, uma divisão, nós temos outras situações aqui, como por exemplo, né, aqui os bálticos, né, Estônia, Letônia, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, né, nós temos, enfim, alguns pontos aqui interessantes para a gente perceber em termos de história. A gente já estudou, né, os bálticos que foram obrigados a fazerem parte da União Soviética, né, e depois quando a União Soviética acaba, eles não querem fazer parte da CEI, principalmente porque já tem essa certo repúdio, né, enquanto países do leste, ok? Bom, a gente percebe o seguinte, que a população, principalmente, ela vai se concentrar ali no centro europeu. Por quê, pessoal? Principalmente ligado ali à economia. As grandes, né, os países com grande densidade populacional também são aqueles aqui que têm um grande desenvolvimento econômico, né, com algumas exceções vindo para este lado aqui, que pegam países do leste europeu, né, e tudo mais, né? Mas aqui a grande concentração populacional está aqui, ó, na Europa Central, aqui, ó, tá vendo? Voltar lá no mapa para vocês verem, né? Essa região aqui, ó, tá? A Europa Ocidental, a Europa Central aqui, ó, beleza? Lembrando que a população europeia, né, ela é muito grande. O continente europeu, apesar de ser muito pequeno, e ele é 10 milhões de quilômetros quadrados, pouco mais do que o território brasileiro, né? O Brasil tem 8.514.876 quilômetros quadrados, a Europa tem 10 milhões de quilômetros quadrados. Então a gente passa muito perto ali do continente europeu todo, né, só o território brasileiro, e ainda assim eles são muito, mas muito povoados, né? A população é muito grande, né?
Bom, eu vou ler esses slides aqui, mas queria mostrar para vocês ali o principal centro, né, o principal centro do espaço econômico aqui, né, pegando mais uma vez ali a questão, né, da Alemanha principalmente, né, e parte da Itália, ali o norte da Itália, que é muito forte na economia, e aí você tem as periferias, né, da economia europeia, tá? Então aqui a gente fala aqui do centro econômico da União Europeia, tá? Bom, primeiro ali, apresenta desigualdades socioeconômicas e espaciais, é óbvio, né, principalmente com a questão do leste europeu, né? A elevada industrialização da economia no central ali, na Europa Central, né? O alto nível de vida, então você tem ali países que ditam a economia, principalmente a Alemanha que dita a economia da União Europeia, né? Enquanto, né, os países da periferia eles acabam formando ali diferentes categorias, né? Alguns integrados, outros não, alguns já com um desenvolvimento econômico bom, razoável, né? E outros com mais dificuldade, principalmente o leste, como eu falei, né? E óbvio, né, esse núcleo aqui ele acaba extrapolando a União Europeia com certeza. Basicamente a gente pode perceber o seguinte, desses quatro aqui que a gente chama ali de as grandes potências europeias, né, só a Itália é um pouquinho mais baixa aqui, né, mas nós vamos ter a Alemanha, a França e Reino Unido muito, mas muito desenvolvidos, a Itália um pouco menos, né, a Itália ali com algumas regiões muito desenvolvidas, com algumas regiões industriais muito fortes, mas não toda a Itália, né, lembrando que a Itália em outros momentos é vista como os pigs também, né, os porcos, né, que formam ali Portugal, Irlanda, Itália, né, fazendo parte do PIG, Grécia, né, e Espanha formam esses chamados PIGs aí, porque são países que têm alguns problemas econômicos ainda e alguns problemas a se resolver. Mas, logicamente, a Alemanha e Reino Unido saem na frente em termos de desenvolvimento econômico aqui, seguido da França, né? E nós temos a outra Europa, né, alguns países que a gente pode chamar lá a outra Europa número 1, Noruega, Islândia, Suíça, Geórgia e Turquia, né? Países que já estão bem desenvolvidos, estão crescendo muito, e nós temos aqueles países muito maus ainda, que tem problemas, inclusive políticos, né, como Albânia, Bósnia-Herzegovina, né, Sérvia, Montenegro, Macedônia, Kosovo, né, antiga Iugoslávia, né, que ainda está numa condição de se desenvolver. E nesse meio aí tem vários, como Espanha, Portugal, né, a própria Grécia, que passa por grandes problemas financeiros. Ok? Bom, algumas questões ligadas aí a conflitos, né? Então, quem segue ali a ordem, né, cronológica, a ordem estabelecida pelos conteúdos, sabe o seguinte, ali que a partir do reconhecimento das características geográficas, a gente tem ali alguns conflitos. Eu acho bacana a gente começar falando da Irlanda, que eu estava dizendo para vocês. Bom, o que acontece, pessoal? A Irlanda em si, né, ela é, então, uma ilha, lembrando, então, que o Reino Unido em si pega-se duas ilhas, né, a ilha da Irlanda e a ilha da Grã-Bretanha, e forma-se o Reino Unido, né? O que aconteceu, pessoal? No século XII, né, o rei Henrique II, ele dominou essa região do norte aqui, né? Se a gente pensar no nome das províncias, a região de Ulster, né? Então nós temos a região de Ulster, nós temos a região aqui de Leinster, né? Aqui é Leicester, né? Connaught, né? Munster, né? Então são 4 províncias irlandesas nessa ilha. E aí então os ingleses dominaram essa região de Ulster no século XII, né? E aí então no século XIX, 1801, houve então a tomada total da ilha, tomada de vez da ilha ali como área inglesa, né? Só lembrando aqui que a região ali no século, o rei Henrique tomou essa decisão de tomar a Irlanda pensando ali de expandir as suas áreas de agricultura, né? Bom, o que acontece, pessoal? A partir do século XX, né, cresce muito a resistência enquanto à dominação inglesa, né? Ao ponto de que em 1919 vai se criar então a Armada Republicana Irlandesa. Tá errado escrever aqui com letra minúscula, tá? Depois tem que consertar isso aqui, né? Nós estamos falando ali do IRA, né? É uma expressão Armada Republicana Irlandesa, cuja ideia era combater então a presença inglesa, né? E eles vão conseguir com a Guerra da Irlanda, né? A Guerra da Independência de 1919 a 1921, libertar basicamente todo esse território em verde que nós estamos vendo aqui, com exceção de Ulster aqui, então, que fica ainda sob domínio inglês, formando aí a chamada Irlanda do Norte, né, pessoal? Então vejam, toda a situação vai se concentrar aqui na Irlanda do Norte, porque enquanto a Irlanda do Sul já livre, né,
independente, ela vai seguir a sua vida, mas aqui, pessoal, nós vamos perceber aqui que vai se criar grupos, né, de resistência aos ingleses e grupos de defesa dos ingleses. Então, basicamente, nós vamos ter os unoístas, né, e os nacionalistas, né? Então, os unoístas, que seriam os católicos, né, de religião católica, os irlandeses raiz, vamos chamar assim, né? E os né, os unoristas de origem protestante, falei bobagem, né? De origem protestante, né? Descendente dos ingleses, né? Com a raiz ligada aos ingleses, né? E os nacionalistas ali, né? Que seriam de origem católica, né? Aí sim, o irlandês mais raiz, né? Cujo não queria presença inglesa na Irlanda do Norte também, né? Desejando também que a Irlanda do Norte fosse anexada ao resto da Irlanda. Então nós vamos perceber que esses impasses vão ser muito fortes, ao ponto de que o IRA promove muitos atentados terroristas, né, em Belfast, né, em algumas regiões aqui da Irlanda do Norte, tentando expulsar mesmo todos aqueles que são pró-Inglaterra, né. O fato é o seguinte, que a gente percebe mais um errinho aqui, ó, né? Belfast também em letra minúscula aqui, acho que eu acabei deixando, né? Isso aqui, depois eu vou organizar isso aqui, eu estou apontando para você porque você sabe que tem que ser correta, né? Inclusive também a forma de escrever. Bom, o fato é que esses atentados terroristas acabaram chamando muita atenção do exército inglês, da Inglaterra, ao ponto, pessoal, de que nós tivemos, né, por conta disso, também a resposta inglesa, também a resposta dos pró-Inglaterra. Né? E aí então nós vamos ter o chamado Domingo Sangrento, pessoal, né? Aí, como eu disse para vocês, os unionistas, né? Estranho falar, né? Unionistas, né? A maioria dos irlandeses do norte, nós estamos falando, né? Dominação protestante aqui. Mas em 72, pessoal, nós vamos ter então um massacre, né? Então tinha católicos fazendo protesto pacificamente, diga-se de passagem, né? Mas como o IRA era muito ligado aos católicos, né? Entendia-se que aqueles católicos podiam estar escondendo, né, pessoas do IRA, ou seu próprio IRA todo ali naquele protesto, que levou então ao massacre em 30 de janeiro de 72, né, matando muitas pessoas, matando uma grande quantidade de irlandeses, né, que queriam a anexação da Irlanda do Norte ao resto da Irlanda. Isso obviamente não ficou sem resposta. Nós vamos ter então isso aqui, o IRA inclusive cantou, né, tem a música do IRA, né, Sunday Blood Sunday, né, Domingo Sangrento, né, mas a gente vai ter também, pessoal, uma resposta. No mesmo ano vão ter 20 atentados à bomba em Belfast, né, a chamada Blood Friday, né, a Sexta-feira Sangrenta, né, e também atentado em Londres acontecendo, né, tentando responder. O fato é o seguinte, que na década de 70, década de 80, 90, esses atentados eram muito, mas muito fortes, né? Quando é que isso vai mudar, pessoal? A partir dos anos 2000, quando nos anos 2000 nós temos a doutrina Bush, né, há uma mudança na geopolítica mundial, principalmente de atira primeiro e pergunta depois, né, repressão, né, até alguns direitos civis, como por exemplo a espionagem que passa a acontecer, para você tentar minar os chamados promotores, financiadores do terrorismo no mundo, né? E isso acontece em grande parte, principalmente por conta do 11 de setembro, né, de 2001, e isso, pessoal, vai levar, né, ao IRA a abandonar a questão armada e se tornar um grupo político, né? Então ali a via armada acaba se diluindo, né? E tanto é que as conversas evoluíram muito. Se a Irlanda do Norte quisesse ter saído do Reino Unido, teria saído tranquilamente, né? Foi uma opção acabar ficando por conta das conversações, né? Bom, uma outra condição é o que nós chamamos de País Basco. É até interessante falar do País Basco porque não é um país de verdade, né? É uma região que fica entre a Espanha e a França, né? Nós temos ali uma parte na França, depois eu mostro, mas essa ideia aqui, quem gosta muito de futebol vai lembrar ali do Atlético Bilbao, né? Que faz parte ali do País Basco, né? Nós temos, e é muito forte, né, a questão deles. Nós temos também a questão da Catalunha, né? Também que tem essa condição também de tentar a sua autonomia. Na verdade, o País Basco é um movimento nacionalista cujo eles querem reconhecimento da sua língua, da sua bandeira, dos seus costumes, né? E por conta da Guerra Civil Espanhola foram privados disso, né? Só para vocês entenderem então, né, como é que é isso, né? Então nós temos aqui a região de Biscaia, de Alava, né, de Psuca, Navarra, né, a região de Laboa, de Solte, tem mais uma aqui
né, que acabou ficando atrás do mapa, né? Bom, perceba o seguinte, pessoal, essas regiões, então, né, elas têm a necessidade de buscar, né, a sua euskera, que seja o idioma em primeiro lugar, né, os seus feriados, a cultura, a sua bandeira própria, porém, eles foi privado. Como é que isso aconteceu? Desculpe. Principalmente também ali da questão da guerra da crise de 29, se percebe o seguinte, né? Em 36, a Frente Popular ligada aos grupos comunistas ganharam a eleição na Espanha. Porém, né, havia uma certa preocupação de que os espanhóis comunistas, né, pudessem transformar, né, a Espanha num país comunista e tudo mais, e por conta disso, né, os conservadores ali, né, os nacionalistas, né, tentando tirar, né, não deixar que os comunistas entrassem no poder, né? Eles vão financiar, inclusive, ali o general Franco, né, Franco Lopes, para tentar tomar o poder, e vai se dar então início à chamado fascismo franco, né, ou, né, a ideia da tomada do poder a partir dos nacionalistas de extrema direita. Só que, obviamente, ninguém imaginaria que o Franco, além de vencer a guerra, né, também instauraria ali um regime, né, pesado nacionalista, que deixaria bom tempo a Espanha numa ditadura, né, a ditadura ali do Franco Lopes, tá? Vejam, obviamente que não acredito que os nacionalistas pensassem assim, mas o fato é que, né, acabaram criando ali um bom tempo que eles ficaram na mão desse general. Só que esse general, obviamente, massacrou as minorias, como é o caso da própria Catalunha, como é o caso ali dos Países Bascos, né? Ao ponto de que em 59 você tem então a criação do ETA, né, pessoal? O ETA seria ali, vocês estão vendo aqui a palavra na língua basca, né, mas seria ali Pátria Basca e Liberdade, né? Então essa ideia que também vai promover uma série de atentados, uma série de buscas para a resolução, para tentar tirar, né, ou para tentar ter os seus direitos reconhecidos, e obviamente isso vai acabar com muitas mortes, né, muitas situações de crise. Obviamente nos anos 2000, mesmo caso que a gente teve também falando ali do assunto passado, né, a mesma coisa, pessoal, em 2000 nós vamos ter ali o abandono, a questão do IRA, né, que nós falávamos, né, nós vamos ter o abandono, né, dessas áreas, dessa via terrorista, que começa mais por uma via política. O ETA ainda existe, né, algumas facetas do ETA ainda são muito rigorosas, mas o ETA em si, hoje ele já tem uma via muito mais política também, ok? Bom, mudando um pouquinho, falando rapidamente do Japão, não é só do espaço geográfico japonês aí, né, só para entender, o Japão é um arquipélago de milhares, centenas de milhares de ilhas, mas basicamente a gente fala aí dessas 4 ilhas aqui, né? Então nós temos Hokkaido, né? Nós temos aqui Honshu, né, Shikoku, né, Kyushu, né, que são basicamente as ilhas mais prósperas, as maiores ilhas do Japão, só que não é a única, né? Então a Terra do Sol Nascente lá do leste, né, é um arquipélago aqui, como vocês estão vendo, os nomes estão aqui embaixo, tá, só para vocês seguirem, como eu falei. Bom, características que nós temos aqui, por fazer parte, né, do cinturão de fogo do Pacífico, né, o Japão tem várias questões ligadas à questão física, né, terremotos, vulcões, né, que acabam colocando o território japonês sempre numa situação de alarme, né. Obviamente que eles são muito preparados, a tecnologia, a engenharia, né, ajuda muito na questão japonesa, mas eles sofrem muito com tsunamis, sofrem muito com questão de terremotos, sofrem muito com questões de vulcões, todo o tempo, né? A instabilidade geológica nessa região é muito forte. Mas apesar disso, né, apesar desses problemas, o Japão é um país cujo o seu desenvolvimento tecnológico, seu desenvolvimento humano e a sua economia vão muito bem, obrigado, né? Mesmo nos momentos de crise, né, você tem um desenvolvimento muito grande da população, ao ponto que você tem, né, apesar de ter uma população muito grande, tem um envelhecimento dessa população notório, né? A gente percebe isso. Então lá, vamos só ler para vocês, né? O Japão tem uma elevada densidade populacional, 337 habitantes por quilômetro quadrado, né? Já que a área do país com apenas muito pequena, né? Chega a ser menor do que o estado do Paraná, né?
377.835. É ocupada por, olha lá, né, 126 milhões e poucos, né, 800, né, mil, né, 611 habitantes. Né, e a taxa de natalidade e mortalidade são respectivamente, né, você tem lá 9,37 de natalidade, mais 9,16 de mortalidade por mil. A gente percebe o seguinte, que é uma taxa de natalidade razoavelmente alta hoje, né? Se a gente pensar aí uma taxa até alta, porém a mortalidade já está muito alta também, por quê? Porque é pela grande quantidade de idosos que tem, né? Então, hoje o Japão já tem aí, já tem uma quantidade significativa de população acima dos 70 anos. Tanto é que se fala aí que provavelmente aí a chance do Japão começar a ter o seu crescimento negativo nos próximos anos é muito comum, né? Nos próximos aí 5 anos, talvez o Japão já tenha um crescimento negativo, mesmo com a qualidade de vida, mas população muito idosa, né? Então, percebe ali as pirâmides, como elas vêm se alterando, né? E formando aí, diminuindo os nascimentos, mas ao mesmo tempo também as mortes, né? Aumentando por questão de idade mesmo, não é questão de doença nem nada assim, tá? Bom, o fato é que depois da Segunda Guerra Mundial a economia japonesa avançou muito, né? Então o Japão já foi feudal, né? Com os chamados ali, né? Nós tínhamos já o momento dos samurais, né? Os shoguns, né? O shogunato, que foi substituído já na era Meiji, ali, aquela mudança, a primeira modernização japonesa, que já foi ali o Japão teve um prelúdio de industrialização, crescimento de industrialização com a era Meiji. Depois, obviamente, com a guerra, o Japão foi muito atacado, né? O Japão fez parte do eixo, né? Ficando contra os Estados Unidos, e foi atacado, principalmente ali em Hiroshima e Nagasaki, mas pela ajuda financeira dos próprios Estados Unidos, né? Quando o Japão reconhece a sua derrota na Segunda Guerra Mundial, a ajuda financeira dos Estados Unidos faz com que o Japão possa crescer, mudar, promover sua reforma agrária, se industrializar mais ainda e crescer demais, né? No desenvolvimento tecnológico, industrial, principalmente pós-década de 70. Né? Então foi um crescimento muito grande, né? Muito grande, se tornou aí uma das maiores economias mundiais, né? Chegando a ser a segunda maior economia do mundo durante muitos anos. Tá? Dos fatos que contribuíram para a economia do Japão, né, já ganhar esse destaque em relação aos demais países do continente asiático, foi a presença dos norte-americanos. A gente já ficou mais claro para vocês aí, né? E obviamente o Japão usou esse dinheiro para investir principalmente na educação, e o Japão tem uma característica muito forte, que é melhorar os tipos de produto, né? Então, em geral, o Japão não criou muitas coisas, mas melhorou muito aquilo que já existia e criou tecnologia de ponta, né? Um sistema muito forte na indústria, também bancária, entre outros aí, né? E acaba envolvendo muito na questão da alta tecnologia com as tradições, que eu acho muito interessante. Bom, voltando aqui para a nossa, né? Neste momento é isso que a gente vai ver, que a gente observou aí nesses 4 países. A gente vai continuar nessa ideia, mas a gente vai parar por aqui, porque a aula de hoje a gente vai se fechar nesses 4 países aí, e num próximo momento a gente vai tentar observar a questão econômica também de outros países, principalmente dos latinos, tá bom? Um abraço a todos, obrigado pelo tempo de vocês, espero aí ter ajudado bastante, foco nos estudos, mesmo nessa época de pandemia.